Imperativo é quando é mais para mandar. O imperativo ele vai ser usado para mandar, né? Em suma, mandar, né? Mas eles são usados para dar ordens, né? Dar ordens, comandos. O que mais? Alertar sobre algo. Ou até mesmo dar instruções, tá bom? Acho que comandos e instruções, eles podem caminhar juntos aqui. Instruções. Tô aprendendo a escrever. Dar instruções, tá certo? Por exemplo, então, eu sempre vou utilizar dentro de uma frase imperativa, ela não vai ter sujeito, tá certo? Então, uma frase imperativa, quando a gente vai formar, né, a maioria das frases, a gente sempre faz assim: sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. A gente, quando começa a escrever, a formar frases lá no primeiro ano, no segundo ano, né, do ensino fundamental 1, a gente vai, né? Cadê o sujeito da frase? Eu. Cadê o verbo? Sou, né? Cadê aí um adjetivo, um complemento? Bonita, Bill. Né? Então, a gente sempre vai aprendendo essa estrutura. Mas como o imperativo, ele se trata de uma frase... Mário, quem tá na aula? Como o imperativo, ele trata-se de uma frase em que eu vou dar ordem a alguém, ou que eu vou dar comando, instruções, eu vou alertar sobre algo, né? Essa minha frase aí, ela não vai ter sujeito. Ela sempre vai iniciar com um verbo na sua base form sem a partícula to, tá certo? Então, quando eu quero dar ordens, quando eu quero dar instruções, eu sempre vou começar com o meu verbinho aqui. Por exemplo, eu digo come here, né? Vem cá, come here. Então, eu tenho o meu verbo e tenho o meu complemento, tá? Eu estou pedindo para que você venha aqui. Ou quando eu digo sit down, né? Favor, sente-se. Então, eu sempre vou ter aqui o meu verbo na sua base form sem a partícula to. Imperativos são usados apenas para dar ordem, comandos, instruções, que não tem para que eu ter esse N aqui, vocês nem me corrigiram. Instruções, tá? Instruções. Pronto. Estão me ouvindo? Se Sim, né? Pronto. Então, no livro de vocês, lá na seção extra, na página 35, tem falando um pouquinho sobre esse imperativo aí, tá bom? E eu só estou fazendo um breve resumo. Falando que imperativo, eles são em verbos imperativos também, chamado, né? Pode ser imperative form, né? Um verbo forma imperativa ou imperative verbs, tá? Verbos imperativos, tá bom? E aí eu vou dar um exemplozinho de cada. Por exemplo, eu posso fazer dar ordem quando eu digo vem aqui ou quando eu digo sit down, sente-se, eu dei uma ordem, tá bom? Então, eu posso dizer, fazer, por exemplo, marcar alguma ação. Por exemplo, fazer um convite. Quando eu digo let's go, let's go now. Let's go now. Vamos lá, né? Vamos agora, né? Quando eu utilizo o let's aí, o let's ele vai ser usado quando eu vou fazer um convite. Então, let's ele sempre vai vir no início da frase e dando a ideia de algo sendo feito, né?
um convite. Quando eu quero oferecer algo a alguém, né? Por exemplo, have a piece. Não. Have a piece of cake. Né? Tome um pedacinho aí de chocolate. Tome um pedaço de bolo. Isso é imperativo. Sim, está na forma imperativa. Chega. O que aconteceu aqui? Todas essas... Ah, não. Poxa vida. Tá de brincadeira comigo. Professor, o que é PIS? Oi? O que é PIS? Tô ouvindo não, Carlinhos? O que é PIS? Pis, pedaço. Pronto, let's go now. Vamos agora. E agora, have a piece of cake. Tome um pedaço. Pronto. Então, quando eu vou utilizar? Oi? Não, gente. Estão me ouvindo? Sim. É porque hoje tá tudo daquele jeito. Desculpa, tá? Desculpa mesmo. Pronto. Então, voltando. Aqui, eu utilizei na primeira frase, eu falei vamos agora. Let's go now. Apesar de parecer uma ordem, quando eu digo vamos agora, eu utilizei o let's. E quando no início de uma frase imperativa eu utilizo o let's, né, me dá a ideia de convite, tá? Então, essa forma imperativa, eu utilizei ela em forma de um convite, porque eu utilizei o let's, beleza? Let, aí eu fiz um convite. Aqui, né, eu fiz um oferecimento, né? Eu ofereci, eu disse, olha, toma um pedaço de bolo, have a piece of cake, né? Eu ofereci algo a alguém. E no imperativo. Por que no imperativo? Porque, além de eu ter oferecido, a estrutura dessa frase aí, have a piece of cake, ele já me mostra, né, que é um imperativo. Porque a frase ela já inicia com um verbo. Uma frase imperativa, ela nunca vai ter um sujeito. Tá certo? Eu vou fazer um pedido, por exemplo, quando eu digo open the door, please, né? Open the door, please, né? Abra a porta, por favor. Então aí eu fiz um pedido, tá? Eu poderia muito bem, olha só, que o que muda quando eu digo open the door, eu fiz um pedido ou dei uma ordem? Ordem. Eu dei uma ordem. Abra a porta. Mas se eu colocar um please aqui, eu fiz um pedido, né? Porque o please aí, né? O por favor, ele já abranda, ele já diminui aquela tensão, aquela entonação do open the door. Now, abra a porta agora, né? Do que eu dizer open the door, please. Eu fiz um pedido de uma forma mais educada, né? Numa entonação mais branda, né? Open the door, please. Do que open the door now, né? Agora. Quando eu quero dar um conselho, eu também vou utilizar o meu verbo imperativo, né? Minha forma imperativa. Quando eu digo be careful, né? Seja
cuidadoso, tenha cuidado, né? Então, eu fiz aqui as 4 exemplos para essas 4 formas de uso, tá bom? Existe alguma regra de uso? Vocês lembram se existe alguma forma de uso? Eu acho que não. Existe? Não, né? As regras de uso são justamente as formas de uso. Eu só poderei usar a minha forma imperativa quando eu quiser me encaixar em uma daquelas 4, digamos, como é que se diz? 4 explanações, esses 4 exemplos aí, né? Da ordem e os 4 usos. A da ordem, fazer pedido, dar um conselho, oferecer e assim por diante, tá bom? Então, se eu quiser dar ênfase à minha frase, por exemplo, eu digo assim, go now. Go now. Vá agora. Vá agora. Ordem. Mas aí eu quero dar ênfase quando eu digo vá agora. Eu posso utilizar o meu auxiliar do no início da minha frase, tá bom? Quando eu quero dar ênfase à minha frase, eu vou utilizar isso, o auxiliar do. Por exemplo, corra rápido, run fast, do run fast, tá? Eu dei ênfase, tá bom? E aí, se eu quiser deixar a minha frase ela mais levezinha, ela mais branda, ela mais educada, eu vou utilizar o meu please, né? Go now. Go now. Do go now. Vá agora. Ou quando eu digo go now, please, vá agora, por favor. Eu, né, deixo a minha frase ela mais leve. Eu dei essa minha ordem aí de uma forma mais leve, tá bom? Então, eu posso colocar isso, o please, tanto no início quanto no final, tá bom? Não tem problema. Mesmo que eu tenha dito que a minha frase, minhas formas imperativas, elas iniciem sempre com, com verbos, tá bom? Se eu quiser também, né? Se for necessário que eu faça uma forma imperativa, uma frase imperativa na forma negativa, eu vou poder fazer isso? Sim ou não? Eu posso formar uma frase imperativa na forma negativa? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho. Com certeza, né? A gente vai ter. Como é que eu vou fazer uma frase negativa no imperativo? Basta que eu Assim, ó. coloque, né? Que eu adicione ao início da frase, que eu acrescente ao início da frase o auxiliar do. Tipo Mas, assim, oi? você não... É tipo assim, ó. Você não vai jogar bola. Eu não ouvi, Carlos? Você não vai jogar bola. Isso, né? Eu falei, eu dei uma ordem, olha, você não vai jogar bola. Só que aí não pode ser imperativo. Porque eu utilizei um sujeito. Quem é o sujeito? Você. Tá bom? Não, isso aí não vai ser um sujeito. Eu só fiz uma frase negativa, tá? Eu tô dizendo que você não pode, que você não vai. You can't, you don't go, e assim por diante, tá? Mas se eu quiser dar uma ordem, como é que se diz? Fazer uma frase imperativa na negativa, eu vou utilizar o meu do mais o not, tá? Do not, e aí é sempre usado a forma contracta. Don't. Chega. Do mais not. Do. Do. Plus not.
Aí eu vou utilizar o don't. Don't. Aqui. Don't. Então, por exemplo, eu digo assim, eat this cake. Coma este bolo. Olha, menino, coma esse bolo aqui, porque o café da manhã vai ser esse bolo aqui. Ou então, agora eu quero dizer que não é para você comer esse bolo, porque não é hora de sobremesa e você só vai comer esse bolo mais tarde. Então, eu vou dizer, don't eat this cake. Não coma este bolo. Eu estou dando uma ordem para que você não faça algo. Então, eu só vou colocar o don't no início da minha frase, tá certo? Very simple. Quando eu digo run. Ai, chega. Olha só como uma frase, um imperativo, ele pode ser feito apenas com um verbo. Quando eu digo run, corra. Mas agora eu quero que você não corra. Eu só vou dizer don't run. Não corra, tá certo? Então, o imperativo ele só pode ser utilizado quando eu quero expressar essas 4 coisas aí, tá? Ordem, sugestão, conselho e instruções. Alguma dúvida? Any question? Não. No? Não. Ok. Não. Então, vamos para um exercício aqui, rapidão. Vou escrever aqui para vocês. Gente, socorro. Pronto. Olha só como é facinho. Qual Pega a página? aqui. E você, eu quero que vocês... Qual a página? Eu tô fazendo agora, não tá em página não, tá? Porque ele vai ser um assunto à parte. Porque o que tá na página 35, ele não tá muito contextualizado. Write a letter. B. Sit down. C. Clean the room. In the room. D. Call your mother. And D. Put on your shoes. Olha só. Vocês vão passar essas frases aqui para a forma negativa. Somente isso. Enquanto eu vou escrevendo a segunda questão, vocês vão passando a primeira para a forma negativa, ok? Vocês só vão colocar eles na sua forma negativa. Terminaram? Ainda não. Ainda não, né? Tá bom.
terminavam dizendo. Na segunda questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão... Ah, não acredito. Não acredito que aconteceu isso. Não, não, não. I don't believe in that. Vocês vão colocar, vão ligar de um a outro, tá? Poxa vida, eu vou ter que fazer refazer. Mas é rapidinho. It wash, don't, do, let's, Na segunda questão, vocês só vão relacionar esses verbos aqui com os complementos com o restante da frase. Já fizeram a primeira questão? Já. A primeira questão, a gente só iria fazer o quê? Adicionar o don't no início de cada frase, né? Isso, don't. Então, write a letter. Escreva uma carta, né? Não escreva uma carta. Don't write a letter. Sit down. Don't sit down. Sorry. Don't sit down. Clean the room. Limpe o quarto. Não limpe o quarto. Don't clean the room. Nunca que uma mãe vai dizer isso, né? Para o filho não limpar o quarto. Call your mother. Our mother. Coloquei our aqui, nossa mãe, né? Mas é your, tá, gente? Falta um Y. Sorry. Vai ser don't call. Don't call your mother. Put on. É apenas um O aqui. Então, coloque seus sapatos. Vai ser don't put, tá? Não coloque. E aí, nessa segunda questão, já relacionaram? Já? Pronto, então vai ser... Cadê? Feed. O feed eu vou ligar para onde? Feed, alimentar, alimente. Professora, e por que no Instagram tem também feed? Feed, porque feed é alimentar. Feed é alimentar. Então fala, meu feed, alimentação. É como se fosse, como é que se diz? Postagens, né?
ele não vai ser usado nessa parte de alimentação. Mas se vocês dizem, vou alimentar meu feed, Tá. só para completar o feed e tudo mais. O feed, ele é tipo alimentação. Eu não sei explicar, assim, o sentido do feed em si. Por exemplo, não sei o que tá no meu feed, tá na alimentação. As pessoas, cada um, dentro do sentido da palavra feed, cada um não vai alimentando o seu perfil com postagens. As pessoas não alimentam o seu perfil, alimentam com o quê? Com postagens, fazendo posts. Por isso que o feed, nesse sentido aí, ele se chama feed, justamente porque há isso, tá? Essa alimentação, essa postagem, tá? Não é muito pelo sentido. Ou não é muito Obrigado pela pelo tradução esclarecimento. exata da frase, mas pelo sentido que ela dá, tá bom? Então, o feed, ele vai fazer o quê? Ele vai reunir todas as publicações dos perfis, né? Do perfil Esse feed vai pro meu, das passarinho outras ali. pessoas, e por isso que ele vai servir como um resumo de tudo, tá? Então o feed vai pro passarinho. O feed vai pro bird, né? Porque o feed the bird, né? Alimente o pássaro. Wash, lavar. Acho que é put on jacket. We wash, lavar. Put on you jacket. Mas eu tenho aqui, the dishes, os pratos. Se eu vou lavar os pratos, né? Tá. Wash, eu vou ligar para the dishes, tá? Os pratos. Don't. Não. Have a drink. Não tome um suco. Ou não tome uma bebida. Acho que é aquele lá de abrir a porta. Don't Não. open the door. Abre a porta. Don't leave the door open. Não deixe a porta aberta. Deixa eu ver uma hora que eu fiz aqui. Pode ser. Don't leave the door open. Não deixe a porta aberta. Don't leave the door open. You do aqui. Do. Faça. Peraí. Do. You better. You better. Eu acho que fica melhor do your homework, ó. Faça a sua atividade de casa. Let's. Go to class. Let's go to class. Very good. Tie. Tie. Arrumar. Usar jaqueta. Essa é da jaqueta. Arrumar a jaqueta. Your bedroom. Your bedroom. Very good. Arrume seu quarto. Don't. Não. Acho que agora é a jaqueta. Agora é a jaqueta. Não ponha sua jaqueta. Don't put your jacket. E let's have a drink, né? Vamos tomar uma bebida, tá? Um suco, um refri. Tchau. Let's have a drink. Ok? Deu para entender um pouco mais sobre o uso dos imperativos, não deu? Deu. Deu mesmo? Deu. Pronto. Então, próxima aula a gente se encontra. Tenha um bom início de semana e uma boa manhã de aula, né? Ainda resta uma aula, então a gente se vê. Beijo!